Bonsoir les amis, bonsoir. Bon, je dis bonsoir parce que je suis en train de graver cette vidéo maintenant. Il fait 9 heures ici, c'est 9 heures du soir, ça veut dire 21 heures. Bon, aujourd'hui, on va avoir une classe de lecture e pronunciação française. Hoje nós vamos ter uma aula de leitura e pronúncia em francês. Por que é importante leitura em francês? Para quem está aprendendo francês? Então, a leitura, ele traz várias vantagens, né? Várias vantagens. Uma delas é vocabulário. Você vai aprendendo novos vocabulários. Com certeza, quando você pega um texto em francês, você que está aprendendo francês, com certeza você vai aprender um novo vocabulário ou vai ficar mais automática na sua cabeça a construção das frases. Então, é muito interessante, né? Se você quer falar francês fluentemente, com muita facilidade, a leitura é uma das chaves também. Além de escutar e praticar bastante, né? Com certeza. Mas a leitura é mais importante ainda para quem quer estudar na língua francesa. Ou quem. É, isso mesmo. Quem quer estudar na língua francesa. Então, hoje nós vamos ler um pequeno texto e depois desse pequeno texto, no PDF dessa aula, que eu vou disponibilizar na descrição, num link na descrição do vídeo no YouTube. Então, depois dessa leitura, tem uma lista de vocabulários que vai estar disponível, ok? Que vai estar disponível. Eu não vou traduzir o texto, esse trabalho eu vou deixar para vocês tentarem fazer em casa, mas eu deixei uma lista de vocabulários para vocês vai traduzindo em casa e tentando entender o contexto, ok? E pequenos detalhes, pequenos vocabulários, de repente que eu não coloco no PDF, vocês podem pesquisar no Google ou hum, manda mensagem, ok? Manda uma mensagem, manda um e-mail e a gente vai explicando, a gente vai acompanhando vocês, tá bom? Ou na nossa página do Face também pode enviar uma mensagem, ok? Eu vou diminuir a tela aqui para poder fazer a leitura junto com vocês. Ok? Pronto. Ok? Une petite lecture en français. Ok. Notre texte d'aujourd'hui, c'est Le petit bateau arrive au port. Ça, c'est le titre du texte. Le titre du texte, c'est Le petit bateau arrive au port. Não esquecem que eu falei que eu não vou traduzir esse texto, eu vou deixar para vocês fazerem em casa. E quem tiver dúvida, pode me mandar um e-mail ou você pode enviar mensagem pela nossa página a aulinha de francês grátis que está no Face, tá bom? Bon, je vais commencer ma lecture. C'est l'histoire d'un petit bateau qui est parti depuis bien longtemps sur les mers. Au cours de son voyage, il a vu des paysages fantastiques avec des arbres de toutes les couleurs. Au cours de son voyage, il a senti des odeurs merveilleuses qu'il ne connaissait pas auparavant. Au cours de son voyage, il a écouté de jolies mélodies chantées par des oiseaux rouges et verts. Aujourd'hui, c'est l'heure de rentrer au port. De rentrer au port où il pourra enfin se reposer de son long voyage. Il s'avance lentement, heureux de reconnaître le paysage. Il reconnaît les petites maisons bleues du port. Il reconnaît les douces odeurs de son enfance. Il reconnaît la couleur de l'eau si particulière à cet endroit.
Le petit bateau continue à se rapprocher du port et il arrive enfin à sa place. La place qui est la sienne. Dans ce si joli petit port, il accroche une corde d'abordage à un des anneaux du port. Il peut maintenant se détendre complètement. Il est en parfaite, il est en parfaite sécurité. Ah, aqui tem erro, tem que juntar essas palavras. Il est en parfaite sécurité. Eu vou editar o PDF antes de mandar para vocês. Il est tellement heureux d'être enfin arrivé qu'il sent un grand calme l'envahir, de la tête aux pieds. C'est si bon de pouvoir arrêter de courir. C'est si bon de pouvoir se reposer. Le petit bateau regarde autour de lui. Il découvre de jolies choses et d'autres choses encore. Il sent que les vagues le bercent doucement, tout doucement, et il se laisse aller à rêver agréablement à son magnifique voyage. Il repense à toutes les choses agréables qu'il a faites, et très naturellement, ses yeux se ferment, et il commence à laisser son esprit se promener. Et il continue comme cela, de plus en plus lentement. Il sait qu'après s'être reposé, il pourra repartir pour un joli voyage. Et il commence à rêver à son prochain voyage en se laissant bercer par le doux mouvement des vagues. Ok? C'est notre petit texte. Espero que vocês escutam de novo, ok? Essa parte da leitura para tentar para tentar ler vocês em casa também, né? Para tentar ler vocês em casa e para tentar ouvir bem as pronúncias que eu fiz, tá bom? Aqui, como que eu tinha prometido, aqui são os vocabulários, quelques vocabulaire, alguns vocabulários, ok? Palavras, quase todas as palavras essenciais que tem no texto. Então, quem precisa do PDF desta aula, ok? Vai estar disponível no link que está na descrição do vídeo. Ou manda uma mensagem para nós. Manda uma mensagem para nós pelo. Manda uma mensagem para nós pela nossa página do Facebook, que é Aulinha de Francês, ok? E a gente vai mandar para vocês. Então, espero que vocês tenham gostado bastante. Aproveitem as aulas de francês, estudem em casa e a gente está disponível para vocês. Podem esperar o nosso grande evento de aulas gratuitas que vai ter logo, ok? E a gente está aqui para vocês, tá bom? Quem não se inscreveu no canal ainda, aproveite para se inscrever no canal e compartilhe com amigos. Deixe seu like, isso vai nos ajudar a crescer muito no YouTube. Merci. Tchau, tchau.